Deu? Não teria a menor condição de ser jogador. Nenhuma. Deixa essa Porque não tem como eu treinar lá e ele falar igual o JK. Pô, mó solzão hoje, era pra estar na praia. Tu faz a mesma coisa sendo jornalista, sendo jogador, tu ia treinar, ia ganhar bem mais. É verdadeiro. E o treininho de manhã, velho, a partir de 1 da tarde, brau, era até... Mas daí eu não sei se tem poder surfar, porque tem umas cláusulas no contrato. Não, aí né? não precisa, só entrar lá na parte tatelada lá, tá bom. Tá bom. Vamos de Flamengo contra Fluminense. Tem clássico Fla-Flu, né? No final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Acho que surfar, acho que ia poder, viu? Eu tava lembrando aqui, o outro lá, o Zé Rafael faz boxe, pô. Pois é, então, mas eu acho que deve depender aí do contrato. Ah, no meu contrato eu ia botar. Não, porque boxe... Pô, porra, boxe, é um soco no nariz. Não, pô, você tá treinando com o treinador, cara. Ele não vai te dar um... Porra. Não, eu ia combinar ali, ó. Mas o Scarpinha andava de skate. Tá, eu aí, já achei que não podia por isso. Eu ia botar até, a gente fazia um combinado, até meio metrinho, pode. Meio metrão já não pode. Tem um Fla-Flu no final de semana e aí a gente vai fazer aqui o Flamengo, campeão da Libertadores de 2019, contra o Fluminense, campeão da Libertadores de 2023. Vamos colocar aqui frente a frente os dois times pra ver no que isso dá. Roda a vinheta. Vamos começar com os goleiros. Formiga, Diego Alves ou Fábio? Diego Alves ou Fábio? O Diego Alves foi bem importante e o Fábio também. Eu acho que os dois fizeram defesas bem relevantes, mas assim, eu gosto muito da constância do Fábio e eu acho que no final das contas, assim, os desempenhos são parecidos, eu acho, mas eu vou ficar com um roteiro mais inesperado. Eu acho que o Fábio fazer o que ele fez com 43 anos. Mais velho que eu, é realmente significativo. Por mais que o roteiro do Diego Alves também seja bom, mas eu vou de Fábio. Boa. Pra você, VS? O Diego Alves tem algumas passagens muito importantes. Tem a disputa de pênalti contra o Emelec, que o Flamengo poderia ter caído nas oitavas de final. Tem duas defesas fantásticas no jogo contra o Grêmio, na arena do Grêmio, no jogo de ida. Duas defesas fantásticas. Uma delas do Cebolinha, que o Grêmio ia virar o jogo, tomando um vareio de bola, ia virar aquele jogo. Inacreditavelmente. O Flamengo conseguiu jogar mais naquele jogo do que no que ele goleiro no Maracanã. Impressionante. Não, pra mim o 1-1 da arena do Grêmio é a maior atuação do Flamengo sob o comando do Jorge Jesus, na minha opinião. E o jogo terminou 1-1. Foram quantos gols anulados? 3? 3 gols anulados por centímetros, assim, todos coisa corretamente. Todos corretamente com a ferramenta que a gente tem hoje. Pontuada, né? Aquela pontuada. Ué, é porque... Não, tá correto. Não, é que eu acho meio bizarro. O time teve muitos gols anulados. Sim, foram anulados corretamente. É porque o Vitor está analisando a engrenagem. Detalhes, né? Muitos por detalhes e contribuíram. Mas eu acho que... foi um vareio aquele jogo. Foi um vareio. E eu acho que a trajetória do Fábio, por tudo que ele fez também, embora o Fábio tenha falhado, por exemplo, ele falha no gol do Inter no Maracanã, coisa que eu não me lembro assim do Diego Alves ter tido uma falha naquela sequência. Até ele faz duas defesas boas na final contra o River, mantendo o Flamengo vivo, mas eu acho que a trajetória do Fábio foi melhor. Muito maneiro o seu 100º jogo do Fábio na Libertadores, no jogo do título, né? Pô, incrível. Muito maneiro. E ele tá mais magro, cara. É incrível. Tu já viu como é que ele... Mas os velhos... Eu digo, respeito os velhinhos. Os velhinhos passam a se cuidar mais quando chegam velhinhos. Eu tô Precisa. velho, só Porque o Fábio era Não, tu tá mais magro do que quando eu velho, te só conheci. engordo. Tu tá mais magro do que quando eu te conheci. Não, então não. Tá sim. Impossível. Não tá. Quando eu te conheci. Mas aí eu conheceu Amigo, aqui não, ou ele tava... Eu conheceu aqui ou conheceu lá no Quando Rio ela que você começou não a falar falava com a gente, não, com certeza não. Os dois. Porra. Eu pesava 75 quilos, porra, em 2016. Não, quando a gente começou a gravar, eu sabia não. Tava mais magro. Ah, isso tava bem magro. Isso. Mas isso não foi... 2016. Chegou quando na TV? 15. 15. 15 é porque o meu marco foi a lesão do joelho, né? Ah, então, perfeito. Tá. Depois de dito tudo isso, essa baboseira aqui, Rafinha ou Samuel Xavier? Cara, o Rafinha não jogou a primeira fase. Eu achei que ele ia dizer um pouco até. Não, o Rafinha não jogou a primeira fase, mas jogou demais no mata-mata, equilibrando ali, acertando uma posição que era traumática pro Flamengo. O Samuel Xavier, acho que ele foi bem, ele foi decisivo no confronto contra o Argentino Júnior. Acho que eu não me lembro do Rafinha sendo decisivo num confronto como o Samuel Xavier Rafinha foi. foi fazer gol no Brasil na volta, agora no São Paulo. Exatamente, no jogo contra o Palmeiras. Mas eu acho que no todo das atuações, eu acho que o Rafinha foi melhor que o Samuel Xavier.
pra você, Formiga? Eu também acho, e acho inclusive que o Rafinha aguenta uma bronca, ele é importante, assim, ele gera situação de gol contra o Emelec no jogo do Maracanã. Acho Perfeito. que logo na vinda dele e tal. O pênalti, que é um pênalti bem questionável, assim, mas foi em cima E dele. ele é mais jogador, né? Assim, os dois foram importantes e tal, mas... Contra o Emelec, né? Que ele é bem criticado, não é não? Ele Não, não, o Jorge é Jesus, culpa né, dele, né? Que o Jorge Jesus bota ele pra jogar de ponta direita, perfeito, né? perfeito. Mas no jogo da volta ele joga demais, né? Ele Exatamente. O primeiro tempo dele é fantástico. Então, o Rafinha. Rodrigo Caio ou Nino? Um diria o outro, dificilíssimo, né? Bem, muito difícil. Muito difícil. Só que eu acho que ali foi o auge do Rodrigo Caio na carreira dele. Também uma bela história, né? Tendo saído do São Paulo Também e tal, é o com auge do tudo. Nino, né? Eu acho que o Nino ainda vai jogar mais. Tu acha? Eu acho. Eu acho que, assim, quando ele der o salto, e ele vai dar, pra ir para outro lugar, eu acho que ele vai se transformar num zagueiro ainda melhor. O Nino é novo, pô. Eu vou olhar agora, 26 anos. Eu vou de Rodrigo Caio nessa. Mas sou muito fã do Nino. Me surpreendeu. Pô, pois é. Eu E vou aí? de Nino. Cara, assim, é um confronto, talvez seja o confronto em que os dois estejam no nível muito mais absurdo. eu também acho. Assim, o Rodrigo Caio jogou Não, tem um que é demais. impossível de escolher lá na frente. Não sei. O Rodrigo Caio jogou demais, assim, sem se machucar. O Rodrigo Caio fez 65 jogos nesse ano, que pro Rodrigo Caio é um troço inacreditável. Mas jogou num nível absurdo de marcação alta e tudo. Mas eu acho que o Nino metendo gol. E metendo gol, né? Meteu gol no 5-0. Mas eu acho que o Nino jogou mais, cara. O Nino... o Flamengo, como ele foi mais dominante nos jogos do que o Fluminense, no sentido de ter mais o controle, eu acho que o Nino salvou mais bolas. Pô, as duas travadas do Nino no Ener Valencia são coisa de maluco na semifinal. Então, assim, o Rodrigo Caio é uma pena, porque foi o ano da vida dele. Ele marcava muito alto, Muito eles eram alto, muito importantes verdade. de correr pra trás ou evitar. Mas eu acho que o Nino jogou mais, cara. Difícil. Esse confronto é duro mesmo. Não, e é isso, assim, eu acho que o Rodrigo Caio era importante pro jeito que jogava aquele Flamengo, tanto Exatamente. quanto Tanto o quanto Nino, muito muito importante pro jeito que jogou o Fluminense nessa Libertadores. Jesus. Tem pressa não, viu? Estamos com tempo aí. Pô, mas é que assim, qualquer um escolhido aqui é justo e é injusto. É justo com quem é escolhido, é injusto com quem não é escolhido. Cara, eu acho que eu vou de Rodrigo Caio, mas assim, é por um... É um 9-0 já automático. Pô, muito difícil. Não tem um 9-0 aí. Não tem um 9-0 pra nenhum dos lados, esse é o meu ponto, assim, Então, pra mim. porque é ruim, o voto é ruim pra qualquer um. Qualquer um que eu escolha aqui vai ser desse jeito. Então, pronto, Rodrigo Caio. Pablo Mari ou Felipe Melo? Aí pra mim é bem Pablo Mari. Mas muita coisa, embora tenha jogado só o mata-mata. Né? Eu falei, e isso não... o Felipe Melo em alguns momentos atrapalhou o Fluminense. Na final ele tava jogando muito bem. Na final ele jogou muito bem. Até se machucar. Mas em alguns Inclusive, momentos ele atrapalhou. O E o Pablo... Marlon, Jesus. E o Marlon entrou meio também... Assustado. Assustado. Mas o Pablo Mari, e inclusive a achada dele assim foi que possibilitou o Flamengo jogar também daquele jeito, né? Porque se fosse Rodrigo Caio com outro zagueiro que não acompanhasse aquele ritmo, não ia funcionar. Pra mim é muita coisa para Pablo Mari. Tá. Tô pensando aqui se eu não vou mudar meu voto, porque agora tu falou um negócio que me veio à cabeça. Mas Pablo Mari ou Felipe Melo? Eu acho que Porque eu acho que o Rodrigo Caio funcionou muito bem com o Pablo Mari. Perfeito. O Nino deu uma dançada em quem era o... Isso. Ele fez o Felipe Melo funcionar, né? Em quem era o parceiro dele de zaga no Fluminense. Acabei de mudar. Mudou? Mudei, produção. Posso? É golpe. Acabei de mudar. Foi É de golpe. O Vest falou um negócio aqui que me lembrou isso aí. É golpe. E eu acho que o Rodrigo Caio funcionou muito especificamente com o Pablo Mari. É golpe. Pois não que ele não seja um grande zagueiro. Embora ele tenha jogado bem o ano todo, né? É um grande zagueiro. Mas eu acho que o Nino melhora todo mundo que joga do lado dele. Então, por isso vai ser o meu desempate. Aqui, o Felipe Melo foi substituído várias vezes, né? E gosto muito do Felipe Melo, cara. Passe vertical, liderança. Eu acho que ele dentro e fora é muito importante. O nosso chefe que esteve lá no Maracanã falou que quando ele ficou de fora, cara, ele ia na torcida, ele foi regendo a torcida para não cair o ritmo. Assim, é bizarro. Mas, dito isso, Pablo Mari, que ainda é um belíssimo exemplar de homem, né? Não diria o outro.
pega. Eu achei ele muito arrumadinho, né? Muito arrumadinho, perfeito. Muito bem tudo no seu desenhado, lugar, né? sabe? Entendi. Falta uma cicatriz, né? Um nariz torto. O nariz, não tem problema com isso. Mas uma coisa mais rústica me pega mais. Felipe Luiz ou Marcelo? Cara, esse voto é muito difícil e assim... Esse voto é putaria. O Marcelo, acho que teve oscilações no Fluminense, até questões físicas também. Eu acho ele mais jogador que o Felipe Luiz, mas eu acho que Todo mundo, né? Todos concordamos. Com certeza. A final do Felipe Luiz tem questões, né? A do Marcelo tem boa. Não, a final do Felipe Luiz é horrorosa. Mas, num geral, eu acho que a Libertadores... As finais, né, inclusive. As finais. As outras ele se machucou, né? As outras ele só se machucou, né? Não, ele também não estava bem. Na que o Ayrton Lucas entra, ele não estava bem, jogando bem, não. Não, uma ele já estava machucado e o gol sai nas costas dele, numa caçada que ele vai fazer e no outro ele acaba se machucando muito cedo. A gente falou de uma puta história também do Fábio, a história do Marcelo é fantástica, achei ele bem mais jogador que o Felipe Luiz. É que eu acho a Libertadores do Felipe Luiz melhor que a do Marcelo. Mas para não me complicar, eu vou de Marcelo, até o Felipe vai entender também, um grande ser humano. Isso é verdade, é um grande ser humano. Vamos evitar o desgaste, né? Inclusive, eu vou até usar um voto dele, que eu vi uma entrevista dele esses dias, ainda na seleção, falando de melhor do mundo. Ele falou, cara, quando o Messi não ganha, tá errado. Porque o Messi deveria ganhar todo ano, porque ele é mais jogador, não sei o quê. Então, usando a carteirada Felipe Luiz para falar do Messi, Marcelo. Perfeito. Obrigado, Felipe, por ter dado o argumento para não ficar chateado. Argumento usado nesse caso. Assim, eu acho um voto difícil também, porque o Felipe Luiz jogou só o mata-mata, né? Ele não jogou e ele foi muito importante nos confrontos contra o Inter e contra o Grêmio, mas muito importante mesmo. Na final ele não jogou bem, muito pelo contrário, ele jogou muito mal. Então eu acho assim, acho que tem uma questão aí, mas eu acho que num geral a Libertadores do Marcelo foi melhor. Eu acho que vou votar no Marcelo também. Então... Acho que num geral... O Marcelo em alguns jogos, em nenhum jogo você lembra que o Marcelo jogou mal, assim, você fala assim, ele tá atrapalhando o time. E ele jogou mais jogos. Em algum jogo que o Marcelo foi muito mal no primeiro tempo, só que eu não lembro se foi na Libertadores ou não. E que no segundo tempo ele deita, acaba com o jogo. O jogo contra o Inter eu achei que ele não ia aguentar nem jogar até o fim. É um jogo de brasileiro. O jogo com o Inter eu achei que ele ia sair. E ele seguiu em campo. Então assim, eu acho que a Libertadores dele foi mais completa, porque foi a Libertadores toda praticamente. Sim. Inclusive ele começa estreando no jogo contra o Sport em Cristal, que é uma partidaça do Marcelo, a estreia do Fluminense na Libertadores. E acho que, no geral, você não teve nenhum jogo assim que você fala, o Marcelo tá quebrando como o Felipe Luiz quebrou na final. Mas ele foi importantíssimo nos dois confrontos contra os gaúchos, né? Primeiro contra o Inter, depois contra o Grêmio. Vamos agora de meio campo, Arão contra André. Aquilo de sempre do Arão, né? Ele bateu com talvez o melhor jogador do time. Quer dizer, Arão perde o melhor jogador do time foi o Cano. O Arão já ganhou algumas aqui. Já ganhou. O melhor jogador do time foi o Cano. O segundo melhor jogador do Fluminense para mim foi o André. E o Arão era um jogador importantíssimo para o funcionamento do esquema, mas o André era o esquema do Fluminense, especialmente ligando o ataque, a defesa e o ataque. Né? Você deu aí uma declaração que eu vou usar mais pra frente. Arão ou André? Arão. Brincadeira. André. Não tem como, pô. Assim, o Arão sabe disso, velho. O André é mais jogador, fundamental, passa por ele, tem a assinatura dele no meio-campo do Fluminense, é totalmente diferente. Gerson ou Ganso? Eu achava que ia ser mais complicado, é o toque de refine, de elegância, porém tem muito mais constância e poder de decisão de um lado do que do outro, né? Assim, o Gerson estava na sua plenitude, talvez. O Ganso, em alguns momentos, assim, foi substituído em vários jogos, até por uma questão de ritmo e tal. O Gerson, um nível absurdo, assim. Então, por mais que eu ache o Ganso mais jogador, eu vou de Gerson. Você também, Vess? Também, vou de Gerson, muita coisa. O Gerson foi um fator novo ali. O Ganso acho que fez papel bom em alguns momentos, em outros nem tanto. O Gerson foi, embora não tenha jogado a competição toda, né? Mas nas partidas que ele jogou, ele jogou. A janela do Flamengo no meio do ano, provavelmente é a maior janela de meio do ano da história do futebol brasileiro. Rafinha, Felipe Luiz, Gerson e Pablo Mari. Né? Então assim, uma coisa de maluco. Mas eu acho que o Gerson jogou melhor que o Ganso no total. Embora o Gerson também tenha feito uma final bem ruim.
Bem meia boca. Então, Gerson, Arrascaeta ou John Kennedy, o JK? Coitado Oba, do John Kennedy, né? Oba, Coitado oba, mais um gol do JK. Essa música Coitado é do John Kennedy, que dependendo aí de com quem ele caísse, ele poderia, mas com a Arrascaeta não dá. A Arrascaeta vai estar complicando. vai estar complicado, até porque o John Kennedy não era titular absoluto, embora tenha se igualado, por exemplo, ao próprio Gabigol como um dos poucos jogadores que fez gol em todos os mata-matas, em todas as fases do mata-mata. Mas o Arrascaeta foi fenomenal, espetacular, da criação, de fazer gol, de botar todo mundo na cara do gol, e se recuperando milagrosamente para jogar em alguns jogos, como por exemplo na semifinal contra o Grêmio. É muita coisa a Arrascaeta, apesar do gol do título do JK. É isso. Não tem muito pra onde fugir, né? Acho que o JK também botava no Arrasca. Acho que também. Não tem muito o que fazer. Que isso, cara? Tô nervoso não. Vou resolver. Esse áudio é fantástico dele. O áudio dele é antes da final, Vou né? Ele resolver mandou pra um o jogo, amigo, eu acho, pô. que fala que tá nervoso. Vou fazer o gol do título e virar ídolo nessa porra aos 21 anos. Cara, isso é gente. A calma que ele fala, é brincadeira. Everton Ribeiro ou John Arias? Rapaz, fantástico essa briga aí. Eu acho o Everton Ribeiro muito mais jogador, mas eu acho que o impacto do Arias no time é mais importante na trajetória. Eu vou de Arias. E ele é bem... O Arias tem... Raramente não desce, né? Ele mantém uma estabilidade. É que também aí se cobrava um protagonismo também do Everton Ribeiro, que claramente do quarteto ofensivo era o com menores números, né? Normal. O Arias, eu acho que ele, na hierarquia de um quarteto, como o John Kennedy jogou menos até, ele talvez esteja abaixo só do Cano. Entendi. Ele, proporcionalmente, acho que ele representa, sei lá, o Bruno Henrique desse Fluminense aí. Do Flamengo, no caso. Do Fluminense ele seria o Bruno Henrique. Tá, entendi. Só que do outro lado. Entendi. Pra você, Everton Ribeiro ou Arias? Acho um voto difícil, porque o Everton Ribeiro era aquele, entre aspas, aquele cara importantíssimo, meio invisível. Ele tem um papel muito importante ali do equilíbrio, de segurar o jogo em alguns momentos. É um cara importante do toque de primeira, de facilitar o jogo. Mas eu acho que a Libertadores do Arias chama mais a atenção, né? Então por isso eu vou votar no Arias. Os números são melhores também, mas acho que a Libertadores do Arias tem mais holofote. Eu diria, meu pai é mais culhuda, né? Bruno Henrique ou Keno? Apesar da final do Keno fantástica, 2 assistências na decisão, o Bruno Henrique brigou para ser o melhor jogador do Flamengo naquele ano, naquela Libertadores. É muita coisa o Bruno Henrique. Foi o melhor jogador da Libertadores, né? Eleito o melhor jogador da Libertadores, então é o Bruno Henrique. Não ganhou o Rei da América, né, do El País, quem ganhou foi o Gabigol, mas o anel da Libertadores, eu nem vi se esse ano, acho que não teve, né? Não vi, acho que não. Pô, uma Acho que pena, ainda não porque... foi anunciado, mas é do Cano. Mas normalmente é antes, né? O anelzinho da Bridgestone lá é feito antes, eles fazem todo um anúncio, desse ano eu não vi. Não vi nada também Também não. Só brasileiros levaram até hoje. Bruno Henrique ou Keno? BH, né? Oba, mais um gol do BH. E agora, Brasil? E agora? Gabigol, Cano, Murafiga. Vou abrir aqui um... O quê? O SofaScore fez um levantamento muito bom disso aí. 12 jogos para cada um, 9 gols para Gabigol, 13 gols para Cano. 1 assistência para Gabigol, 2 assistências para Cano. Então um participou de 10 gols, o outro de 15. 101 minutos para participar de um gol para Gabigol, 72 para Cano. 7 gols no mata-mata para cada um, 38 chutes do Gabigol, 22 no alvo, 45 do Cano, 29 no alvo. Conversão de chances claras, isso aqui é putaria. Gabigol, 37%, Cano, 77%. Ele é loucura, cara. Ele é muito bizarro. preciso. Vamos lá, na elaboração do voto. Eu acho a Libertadores do Gabriel, ela é histórica pelos 2 gols na final, que é a maior atuação ruim que eu já vi. Fiz polêmica sobre isso. Assim, todas as atuações ruins que eu já vi na minha vida, a do Gabriel é a maior delas. Inclusive, para isso, eu desmistifiquei o negócio, porque eu achava que o Zidane tinha jogado mal na final de 98. O que é mentira, ele joga pra caralho. Fui rever o jogo pra poder fazer esse programa. Porra, brincadeira, ele manda no jogo. E eu ficava só com os gols, né? Dito isto, assim, pra engrenagem do Fluminense, altamente dominante e tal, ela precisou dessa conversão do Cano, desse poder de decisão para existir.
O Flamengo, eu acho que tinha tanto volume, tantas alternativas, que tinha o Gabriel, mas assim, tinha o Arrascaeta, tinha o Bruno Henrique. Eu acho o Cano mais importante pro Fluminense do que o Gabriel foi para aquele Flamengo. Eu, inacreditavelmente, vou votar no Cano. Ô, VS, em algum voto anterior aqui, quando a gente estava falando do André, você falou o Cano foi o melhor jogador do Fluminense e depois o segundo melhor jogador do Fluminense foi o André. Você acha que o Gabigol foi o melhor jogador do Flamengo naquele ano? Não. Tá. E agora, é Cano ou é Gabigol? Então, recentemente no De Placa, me fizeram uma enquete de quem foi mais decisivo. Ela te quebrou aí, viu, Vitor Sérgio? Tu só tem um voto aí pra dar agora, velho. Não, mas... Você quer Tu esperar? vai... Não, vai lá, desculpa. Recentemente no De Placa perguntaram quem era o jogador, quem foi mais decisivo, o Cano ou o Gabigol. E eu votei no Gabigol. Aí depois alguém numa das redes pegou esse print, essa arte que o Formiga falou lá do excelente SofaScore e me mandou e falou, toma aí, Vitor. Eu falei, pô, mas por que você tá mandando isso pra mim? Ninguém me perguntou quem eu acho que foi melhor. Perguntaram quem eu acho que foi mais decisivo. São coisas completamente diferentes. Tá. Eu acho que quem foi melhor foi o Cano. Então voto no Cano. Acho que o Cano Mas foi tu melhor. acha que o Gabigol foi mais decisivo, Foi, mesmo? acho que foi. Cara, o Cano, ele faz... No mata-mata, ele não faz gol em todos. Eles fazem os dois, fazem 7 gols. 7 gols. Mas, cara, assim, ele só faz gol decisivo, cara. Mas o Gabigol, Pois acho é. que foi mais decisivo. E em diferenças menores, né? O Gabigol faz os 2 gols contra o Emelec, que mantiveram o time vivo. Faz o gol de pênalti. O Gabigol faz o gol da vaga contra o Inter. O gol da vaga é do Gabigol. Tudo bem que é uma jogadaça do Bruno Henrique, mas o gol da vaga... O Flamengo sobrou nos jogos, cara. Sobrou não. O jogo tava 1-0 pro Inter. Se o Inter faz um gol, é prorrogação, é Mas o pênalti. Flamengo já não foi com vantagem pra lá? Foi, mas o jogo tava 1-0. Mas tu acha que esteve sob risco a classificação Claro no que esteve, campo, no campo? Claro que esteve. Inclusive só não esteve mais porque o gol do Lindoso, que faz 1-0, tem um VAR de 7 minutos para decidir se o gol Mas o gol foi. que tu fala é o gol que o Bruno Henrique faz a jogada e dá nele. É, exatamente. Aquele gol matou, porque ainda tinha gol fora. Ele faz o gol da vaga, faz os 2 gols da classificação contra o Grêmio, do 5-0, beleza, mas ele faz 2 gols e faz os 2 gols na final em 3 minutos. Então, mais decisivo, eu não tenho dúvida que o Gabigol foi mais decisivo que o Cano. Eu tenho dúvida. Mas para mim não resta nenhuma dúvida que a Libertadores do Cano foi melhor Cara, que o a do Gabigol. mata-mata do Cano é um É que negócio eu acho absurdo. que pega muito, assim, o cara fazer 2 gols em 3 minutos numa final. É, aos loucura. Fracoacá, Gente, nas segundo oitavas, tempo, ele é meteu uma os 2 gols. loucura. O Flamengo estava sendo eliminado pelo Emelec. Ele meteu os 2 gols que levaram o jogo para um pênalti. É que agora tu lembrou do gol contra o O gol Inter. contra o Inter, o gol é dele. O gol do Cano também. O Cano Sim. contra o É, Inter, quem deixou. o Cano contra o Inter 3 gols e 1 assistência. O time fez 4 gols. O Cano não, participou eu de acho. todos. Tudo bem. Aí na final, 1 gol, que é o que abre o placar, isso é gol decisivo. Contra o Olímpia, 3-1, 2 gols do Cano. O outro jogo, 2-0, 1 gol do Cano, 1 assistência do Cano. Não, É putaria. Aí contra o Argentino Júnior, ele não é o único que ele não faz nada. Eu Nas acho- oitavas. Eu acho até difícil essa... eu acho Mas, que não tem uma resposta mas já pá. que aqui a gente está querendo votar em quem foi melhor na Libertadores, para mim a Libertadores do Cano foi E melhor tirando que que o o Gabigol. sistema defensivo do Cano é putaria, né? Porra, o que ele fez na final é loucura. Mas Prorrogação, naquela porra, é que época o nem Gabigol também era. O Gabigol voltava pra cacete naquele time também. Até porque o Jorge, se ele não voltasse, o Jorge Jesus arrancava o couro dele. Então agora vamos a ele. Jorge Jesus ou Fernando Diniz? Porra. Eu vou votar no Jorge Jesus porque ele teve menos tempo. Ele teve menos tempo Mas e, ele teve e o choque ele teve de... peças que chegaram mais prontas a ele. Ok. Mas ele teve menos tempo para dar um choque de realidade maior. Porque o Flamengo do Abel era uma piada. Era uma piada. Então, assim, ele teve menos tempo. Lógico, ele poderia ter sido eliminado facilmente pelo Emelec, como o Fluminense poderia ter sido eliminado pelo Argentino Júnior ou pelo Inter. Mas eu vou votar no Jorge Jesus porque ele fez um time fantástico, encantador, que acho que tem ficado mais na memória do que o próprio Fluminense do Diniz em menos tempo. Por isso eu voto no Jorge Jesus. Formiga. Eu acho que o Flamengo foi mais dominante e passou com mais recados, entendeu? Acho que o Fluminense correu mais riscos de eliminação. Sim, acho que sim também. É Jesus. É Jesus. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6-5 pro Fluminense Olha. no time. Caramba. 6-6 contando o técnico. Absolutamente parelha a parada. Incrível. Fábio, Rafinha, Nino, Pablo Mari e Marcelo. André, Gerson, Arrascaeta, Arias, Bruno Henrique
Cano, treinados por Jorge Jesus. E que time, viu? Eu confesso que achei surpreendente. Porque o Vaz falou agora um negócio que eu acho que o Flamengo de 2019, em geral, vai ficar um pouco mais na memória de um futebol encantador e blá, blá, blá. Só que aí a gente foi aqui na individualidade e deu 6-5. Mas sabe o que eu acho que esse Flamengo vai talvez fique mais marcado do que o Fluminense? Só pela goleada no Grêmio. Acho que não. Não, olhando só a Libertadores, eu acho que a goleada no Grêmio ela é muito, ela assina muito. Libertadores, sim. Olhando só para Libertadores, eu acho que sim. Libertadores, sim. É que o Flamengo de 2019 ele é não, completo, porque tem o brasileiro por também, então. acho que essa é a grande Mas olhando para Libertadores, assim, qual foi a Libertadores mais é que é foda você ter uma goleada bizarra em cima do Grêmio. Em compensação, sim, embora, time que tinha sido campeão no ano e tinha ido à semifinal no ano seguinte. É difícil. Então, embora o Fluminense seja o primeiro não, mas seja um dos 2 que ganharam 5 times campeões, né? E que, logicamente, essa estatística, quanto mais tempo passa, mais tem chance de acontecer, né? Porque você vai tendo mais chance de ter campeões inéditos, por exemplo. Ano que vem, quem enfrentar o Fluminense já vai enfrentar um campeão que quem enfrentou esse ano não era, né? Mas, enfim, eu acho que ali você pega Inter, Grêmio e River. É muito grande, né? Ainda mais para um time que, no histórico recente... O River é atual campeão, né? Não é esse o River era atual campeão, Aí do outro lado, o Fluminense pega um Olímpia, que é um grande campeão, não vive grande momento, pega um Inter, que é um time de muito respeito, e pega um Boca, né? Que o Boca hoje não é tão forte, mas... É um Boca. E eu acho que também tem uma coisa desse Flamengo, eu acho que ele marca também meio que uma coisa de volta do futebol brasileiro, não sei, posso estar viajando. Sim, em alguns momentos ali, né? Acho que pra muita gente, sim. Enfim, acabou, tá? Beijo pra todo mundo, tchau, acho que ninguém tem motivo pra ficar bravo com a gente. Porque ficou parelho o negócio, eu acho que fez muito sentido os nossos votos aqui. Tchau, beijo. Valeu.